Pai, eu vou a ti, onde mais irei? Tu disseste, eu sei, dor aqui tem, mas tu és paz em mim, és paz sem fim, em ti eu vou vencer o mundo, ó Senhor. Eu ergo os olhos para os montes, mas meu socorro vem. Amém, queridos. Nós estivemos aqui já, né? Estamos desde ontem, uma comunhão maravilhosa com os irmãos, e de manhã nós estávamos aqui num café com pastores, líderes, e nós meditamos de como a verdade deve tocar os nossos ministérios, para que os nossos ministérios toquem a tragédia a tragédia da igreja dos nossos dias. Mas agora eu quero usar, né, hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã à noite, para falar sobre avivamento, que é o tema, né, dessa conferência de agradecimento a Deus por esses 19 anos. Eu quero falar sobre avivamento na vida pessoal, na sua vida pessoal. E eu quero dividir isso em 3 partes, já que eu tenho a oportunidade de falar. A gente sempre pode falar muito, fala muito. Já que pode falar em 3 reuniões a respeito disso, eu quero dividir isso em como o avivamento deve tocar as nossas vidas, olhando para o passado, olhando para o presente e olhando para o futuro. Então eu quero hoje falar sobre nós olharmos para o passado, e amanhã de manhã olharmos para o presente. Vai ser o ponto mais nevrálgico do que nós vamos falar. Então olharmos para o futuro, e como essas coisas estão relacionadas num coração que mostra a dignidade de viver para a glória de Deus nesse mundo, e o prazer sem limites, que é a única maneira de Deus ser exaltado em nós. Não basta nós termos a verdade, e isso já é algo tão raro em nossos dias, mas como a verdade opera em nossas vidas num prazer infinito. Então vamos dividir dessa forma. O livro do Apocalipse 13:16 diz assim: porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E quando eu estava pensando assim, em estar com os irmãos nesses 3 dias, se eu pudesse dar um nome que realçasse a grande necessidade que nós temos hoje, eu chamaria de cristianismo água viva. E eu estou roubando isso de um grande pregador do século XIX, que chamou assim aquilo que eles estavam vivendo. Eu quero que os irmãos percebam que em todas as épocas a igreja sempre foi estranha a esse mundo e à cultura em que ela vive. Nunca olhe para trás pensando, naquela época, ora, era maravilhoso, era... Todas as épocas, os filhos de Deus foram estranhos e peregrinos nesse mundo. E, por exemplo, em 23 de agosto de 1683, um dia antes de John Owen morrer, John Owen é o maior teólogo puritano. E você imagine isso. A era dos puritanos é uma era de gigantes que nunca mais se repetiu. Nunca tantos gigantes espirituais viveram numa mesma época, numa mesma era. E John Owen é o maior teólogo puritano. Então, imagine quanto Deus usou a vida de John Owen para edificar a igreja naqueles dias e em todos os tempos. A obra de John Owen é imprescindível. E um dia antes dele morrer, no dia de 23 de agosto de 1683, ele escreveu uma carta para um amigo, Charles Flatwood, E ele diz o seguinte:
Ele morreu um dia depois, 24 horas depois. Ele diz assim: estou indo para ele a quem a minha alma tem amado. Ou melhor, que me amou com um amor eterno, que é todo o fundamento da minha consolação. A passagem, ou seja, a morte dele, é muito cansativa e sofrida, através de fortes dores de vários tipos, que são acompanhadas de uma febre alta e que não passa nunca. Eu estou deixando. Então ele fala sobre as condições dele naquele dia, um dia antes da sua morte. John Owen, maior teólogo puritano. E depois que ele fala isso, de como Deus era totalmente satisfatório na vida dele, mesmo naquele instante, ele diz assim: estou deixando na vida da igreja em meio a uma grande tempestade. Você vê a era dos puritanos, o maior teólogo puritano dizendo: eu estou saindo do mundo e eu estou deixando a igreja numa grande tempestade. A igreja sempre esteve numa grande tempestade, mesmo na era desses gigantes espirituais, mesmo numa época que, por exemplo, John Owen e John Bunyan estão lá exercendo seus ministérios. Ele diz: estou deixando a igreja em meio a uma grande tempestade, mas saibam que enquanto o grande piloto está nesse navio, que é a igreja, a perda de um pobre remador desprezível como eu é completamente insignificante. Essa é a verdade quando John Owen morreu em 1683, é a verdade quando Jonathan Edwards morreu em 1758, é a verdade quando Spurgeon morreu em 1892. A igreja sempre esteve em meio a uma grande tempestade. E você vê que toda a confiança de John Owen é que a igreja tem um piloto, no meio dessa tempestade, o navio da igreja tem um piloto que vai levar a igreja ao porto seguro. E ele diz: a perda de um pobre remador desse navio, que é a igreja, desprezível como eu, não vai colocar a igreja em risco, apesar da grande tempestade. Essa sempre foi a realidade da igreja. Então eu disse que eu chamaria do que nós vivemos hoje do cristianismo água viva, e eu estava dizendo que roubava isso de um grande pregador, J.C. Ryle, não é? Que foi contemporâneo de Spurgeon na Inglaterra, numa época que nós pensamos: caramba, não é? Spurgeon estava pregando em Londres, J.C. Ryle era pregando poderosamente a palavra de Deus. Mas J.C. Ryle diz: olha, e as palavras, algumas palavras e algumas coisas ditas estão circunscritas a uma época, mas outras elas estão para sempre. Então ele falando a respeito da sua época, nós vimos John Owen falando como a igreja estava. Nós sabemos como a igreja estava quando Jonathan Edwards partiu do mundo. Agora ele está falando da época em que ele e Spurgeon, por exemplo, estão pregando na Inglaterra. E essa verdade nunca desaparece, não é? É tão perfeita que J.C. Ryle podia estar pregando nesta noite aqui em Bauru. Ele diz, a descrição, ele chama isso de o cristianismo água viva. Ele diz: é uma epidemia no meio da igreja, e especialmente entre a juventude dos nossos dias, que produz o que eu chamaria, ele diz, de cristianismo água viva na terra. É um cristianismo sem osso, sem músculo e sem poder. Porque a água viva, ele diz, é um objeto bonito. Nós olhamos a água viva se enchendo de ar, expelindo a água, se enchendo de água, expelindo a água e se mexendo no mar. Ela tem uma coisa graciosa quando ela flutua, parecendo um delicado guarda-chuva transparente. Mas ele diz: no entanto, quando a água viva é jogada na areia, é um mero pedaço impotente, sem capacidade de movimento, sem autodefesa, sem autopreservação. Ou seja, um evangelho que não faz dos homens capazes de viver para a glória de Deus em meio à tempestade que a igreja sempre esteve. Ele está falando sobre a mesma coisa que acontece na nossa geração, a nossa geração ainda mais acentuada. Nós vivemos um cristianismo terapêutico, não é? Em que isso aqui é a completa descrição: impotente,
simplesmente pensando em tudo aquilo que eu posso ser tratado e cuidado e ajeitado, sem a capacidade de movimento em direção ao alvo, como o apóstolo Paulo diz, sem autodefesa, sem autopreservação. E ele diz: ai de nós, porque esse é o cristianismo que enche a Inglaterra dos nossos dias. E essa é a Inglaterra de Spurgeon e de J.C. Ryle. Ele diz: as pessoas estão pregando sem princípios distintos. A mensagem que é pregada na Inglaterra, na maior parte da igreja, ela parece uma água viva, porque ela não tem músculo e nem poder. Ela se molda à cultura, ela expressa o coração do homem. Ele diz então: nós temos centenas de pastores água viva, que parecem uma geleia. Eles não têm nenhum osso, eles não têm opiniões que mostrem a glória e a verdade de Deus para o mundo. Eles pertencem a uma escola que prega um evangelho que não ofende o ser humano de maneira nenhuma, pelo contrário, se molda a eles. E nós temos agora na igreja milhares de sermões água viva, ele diz, sermões sem borda, sem um canto duro, sem ser um martelo que despedaça a penha, sermões que só acariciam o ego humano. J.C. Ryle, ele nasceu em 1816 e morreu em 1900. Ele está descrevendo a igreja. Os sermões que são pregados são suaves como bolas de sabão, nem despertam o pecador, nem edificam o santo para viver para a glória de Deus. É isso, sabe? Temos, ele diz, pastores água viva, sermões água viva, temos legiões de jovens água viva, que saem anualmente das nossas universidades, com alguns pedaços de filosofia de segunda mão, sem uma capacidade da razão da sua fé diante do ambiente que eles vivem, sem qualquer coisa que seja forte e que mostre claramente a razão e a paixão que incendeia os seus corações. Eles vivem aparentemente em um estado de suspense entre o céu e a terra. Pior de tudo, nós temos uma infinidade de adoradores água viva. Eles se reúnem na igreja, mas eles não têm nenhuma visão distinta do evangelho. A teologia deles é tão frágil, ele diz, que eles não conseguem discernir um sermão que prega a verdade e um sermão que não prega a verdade. Eles não sabem o que é verdadeiro, porque eles acham que agora tudo é verdadeiro e nada é falso. Eles ouvem todos os sermões, eles acham todos os sermões bons, mesmo aqueles sermões que estão centrados no homem, porque qualquer coisa que é dita num púlpito, eles acham bom. Todos os pastores pregam, e todos eles acham bom, mesmo que aquilo que eles pregam seja contraditório. E eles são jogados então de lá para cá como crianças por todo vento de doutrina, por toda novidade que não flui da palavra de Deus. E eles são excitados por qualquer movimento sensacional, sempre pronto para coisas novas, mas não conhecem mais o antigo evangelho para julgar todas as coisas. E ele continua falando a respeito disso. Então essa sempre foi a realidade. Então, como nós chegamos a isso? O que nós precisamos? Nós admiramos o zelo em todas as coisas, menos na causa de Deus, não é? Nós temos medo que as pessoas olhem para nós, para a vida que nós levamos para Deus, e digam aquilo que Fécio disse para Paulo em Atos 26, 24: eles estão fora de si. Paulo, você está fora de si, as muitas letras te fazem delirar. Nós odiamos imaginar a nossa geração falando isso para nós. E então ele observa que o século dele estava inundado desse cristianismo que era expresso perfeitamente pela água viva, impotente, sem força, sem nada que o impulsione, seja capaz de dar autopreservação em meio à escuridão.
E o medo que nós mais temos é que alguém nos chame de fundamentalistas, dogmáticos. Então nós temos medo de que o nosso compromisso com Deus ofenda os homens. Mas o apóstolo Paulo elogia os coríntios no arrependimento que é zeloso. Nós aceitamos o zelo em todas as coisas, a paixão consumidora, no esporte e tal. Mas Paulo diz assim: porque quanto cuidado, em 2 Coríntios 7:11, quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostraste estar puros neste negócio. Paulo diz: o arrependimento de vocês é cheio de zelo, de paixão. Não é algo, essa é a verdade, eu estou arrependido. Não, vocês foram dominados. Ou quando ele fala sobre a vida dos romanos, em Romanos 12:11, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então o que é um homem cheio, avivado, cheio da verdade de Deus? Não só como verdade, mas como algo que domina o coração, numa paixão que impulsiona ele para frente, fazendo o mundo ver que ele é uma pessoa que se deleita completamente em Cristo. Cristo é totalmente satisfatório, de tal maneira que nada mais é necessário para motivá-lo. Então, não basta dizer que um homem assim é sério, sincero, inflexível, minucioso. O zelo, na palavra de Deus, fala de um homem que só vê uma coisa, só cuida de uma coisa, vive para uma coisa e é dominado por uma coisa: manifestar a glória de Deus e se deleitar na glória de Deus para sempre. Ele não está preocupado se o mundo vai achar ele relevante ou irrelevante, sábio. Paulo não estava preocupado se alguém dizer: esse cara é sábio, ou esse cara é um tolo, paroleiro, não é? Então, o zelo bíblico fala que se um homem vive ou morre, ele não se importa. Se ele é rico ou se ele é pobre, ele não se importa. Se ele agrada aos homens ou se a vida dele ofende os homens, se ele é visto como sábio ou como tolo, se ele recebe honra ou desprezo, se ele recebe a vergonha vinda do mundo ou não, o zelo não cuida de nada disso, porque ele queima por uma só coisa: avançar para a glória de Deus. E essa verdade de um homem em chamas para Deus nunca vai ser relevante para um mundo para o qual o seu coração insensato e obscurecido tirou Deus do seu GPS, sabe? Nenhum caminho que o mundo segue vai nessa direção. A igreja sempre esteve nessa condição, e nessas condições nós precisamos viver uma vida que mostre a glória de Deus operando em nós, de tal maneira que o mundo veja não só que esse é o caminho certo, mas que esse é o caminho do deleite totalmente consumidor das nossas almas, sabe, que isso arde em nossos corações. Não basta você, no mundo de erros como nós vivemos, nós simplesmente termos a verdade. Então o chamado de Deus para nós é um chamado ao zelo para com a sua glória. Então o que aconteceu em nossos dias? Deus não mudou desde o tempo dos reformadores e dos puritanos. O poder de Deus para a salvação não mudou, o chamado para a santidade não mudou, a ameaça do inimigo não mudou, o mundo não mudou, mas algo de fato mudou. Algo mudou em nós. Nós estamos sendo impulsionados não pela mesma coisa que impulsionou essas pessoas. Temos falta de zelo pela honra e a glória de Deus, como 1 Coríntios 10:31 diz. O zelo pela casa de Deus, pela igreja, não nos consome, como o Salmo 69:9 diz, Salmo 119:139 diz. O zelo pelo avanço do reino de Deus, que aponta para Cristo, não consome nossos corações. Nós até pensamos que as pessoas precisam ser salvas, mas porque elas têm que escapar, porque elas são preciosas demais, e não porque elas não vivem para a glória de Deus, e não porque a vida do ser humano rouba a glória de Deus e ofende Deus a cada minuto. Nós não pensamos que o homem tem que ser salvo por causa da glória de Deus. Nós pensamos que o homem tem que ser salvo porque ele é precioso demais, importante demais, e Deus tem que salvar ele.
Esse não é o zelo pelo avanço do reino de Deus. Isso é algo completamente centrado no homem. Era isso que J.C. Ryle estava falando para aquela geração. Nós não temos mais o zelo que nos faz cortar, arrancar o olho ou qualquer coisa que não manifeste Deus em nossas vidas, como diz Marcos 9, 43 a 48. O zelo que nos impulsiona a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, como está em Hebreus 12, 14. O zelo que supera todos os obstáculos. E quando nós não temos isso, nós somos uma água viva. E quando você olha para uma água viva no mar, e depois quando você olha para ela na areia, ela é aquela coisa impotente, uma geleia. Então, o avivamento não fala sobre um culto, sobre a grande quantidade de conversões, fala sobre homens queimando para Deus dessa forma. E nós devemos medir a temperatura do zelo das nossas vidas, consumidos na glória de Deus. Seria tolo a gente assumir que nós não somos essas pessoas. Seria tolo nós falarmos como a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3,17, que diz: como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tem falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O que a palavra de Deus nos chama é ser zeloso e arrependa-te. Ou nossa vida expressa isso, ou ela não é aquilo que Deus nos chamou para ser, e o mundo não está vendo a beleza de Deus e o desfrute de Deus completo em nossas vidas. E qual é o primeiro passo então? Como eu disse, nós queremos olhar para o passado. Como esse zelo e esse coração que mostra essa beleza de Deus é despertada em nossos corações. Como nós não vivemos o cristianismo água viva, então o primeiro passo é básico: olhar para trás, olhar para o passado. Em Efésios 2, 11 e 12, Paulo diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse é um chamado do apóstolo Paulo para a obediência. Não é um conselho, não é uma ordem. Lembrem-se que vocês estavam perdidos. Não é algo que Paulo encontrou naquela igreja. Ele está dando uma ordem porque eles estavam esquecendo isso. Nós sabemos que essa igreja, 4, 5 décadas depois, João vai mandar a carta para eles e dizer: vocês deixaram o primeiro amor, vocês não deixaram a verdade, mas eu tenho uma coisa contra vocês. E a pior coisa é quando Deus diz para você: eu tenho uma coisa contra você. Esta igreja que Paulo está falando isso teve os melhores pastores que você pode imaginar. Ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Apolo pregou lá. Timóteo foi pastor dessa igreja. João foi pastor dessa igreja. Imagine uma igreja que teve como pastores esses homens. E ela, apesar de ainda ser ortodoxa, era fria diante de Deus. E não basta para Deus você ser fiel. Não basta. Nós que estamos comprometidos com a verdade de Deus nos nossos dias, temos que entender que a fidelidade não basta para Deus. Deus não está satisfeito. Deus olhou para cá e disse: eu tenho isso contra vocês. É como a sua esposa ou seu esposo falar para você assim: olha, eu não te amo, mas eu sou fiel a você. Eu vou trabalhar, vou botar dinheiro aqui, não vai faltar nada para você, nem para nossos filhos. Eu vou ser o marido mais fiel do mundo. Mas só tem um problema: eu não te amo mais. Você diria: eu não quero isso. A fidelidade não basta. Você ser o melhor marido do mundo nessas condições me deixa arrasada. Ou a sua esposa falar para você: olha, eu nunca vou te trair,
Eu vou ser a esposa mais fiel do mundo, a melhor mãe do mundo. Eu vou viver contigo. Agora, eu não te amo mais. Isso não tem amor aqui. Mas a esposa, você vai ter a melhor esposa do mundo. Você dizia: tá bom. Não, você está arrasado. Fidelidade não basta. Deus. Então, imagine a infidelidade, mas não vamos falar a respeito disso. Nós estamos falando de pessoas fiéis que Deus diz: eu tenho isso contra ti. Não pense que simplesmente você tem que ser alguém que vive a verdade. Não, não. Você tem que viver incendiado por amor a mim. É isso. Então Paulo está dizendo para eles, em primeiro lugar, vocês têm que olhar para trás. Não fazer isso está fazendo com que vocês estão indo na direção no qual nós sabemos que eles avançaram. Então, nós não podemos pular isso e ficarmos só nos textos em que a graça de Deus diz coisas para nós incríveis, como o versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que estavam longe foram trazidos para perto. Esse é o 13, e nós podemos ficar aqui, mas ele fala antes, no 11 e 12: portanto lembrai-vos de que no outro tempo vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós temos a tendência de pular textos como esse. Nós estamos no 10 desse capítulo e pulamos para o 13. Esse é o caminho para o cristianismo morno, mesmo quando ele ainda é ortodoxo, porque nós oramos sem o fervor que devíamos. Porque oração para muitas pessoas é um verdadeiro exercício, assim, aquela coisa que você tem que fazer porque é saudável, mas não é bom, não é? É uma dieta. Sabe o que é uma dieta? Dieta, você não come o que você queria, mas aquilo é horrível. A vida de oração para muitas pessoas é isso. Por quê? Porque nós cantamos apenas às vezes, e nossas faces e tudo que nós somos são expressões em branco. Pedro diz para a igreja que estava sendo morta: vocês, apesar de nunca terem visto Cristo, se alegram nele, se regozijam com uma alegria indizível e cheia de glória. Quem olha para vocês vê uma alegria indizível e cheia de glória. Jonathan Edwards dizia que aquelas pessoas se tornaram um enigma para o mundo, porque o mundo podia ver que elas estavam sofrendo, mas quando via elas regozijando, o mundo não podia ver. Eles viam a fonte do sofrimento, da perda, da dor, da perseguição, mas eles não podiam ver a fonte da alegria indizível e cheia de glória. Então o mundo olhava para eles e pensava: o que está acontecendo? De onde vem? O que está acontecendo com essas pessoas? Pedro diz: vocês não viram Cristo, vocês estão sofrendo, mas vocês estão cheios de alegria indizível e cheia de glória. Ou seja, eles diziam: a melhor coisa do mundo é ser salvo, a melhor coisa do mundo é viver para a glória de Deus. E os romanos não entendiam. Nós pensamos que essas pessoas são miseráveis, mas eles expressam que a melhor coisa do mundo é o que eles estão vivendo. Porque não é essa a experiência de salvação das pessoas que têm contato com a verdade de Deus. Porque a nossa vida, a tua vida diante de Deus, de comunhão com Deus, não parece assim o primeiro dia de férias. Sabe quando você sai de férias, aquele primeiro dia, pega o carro, vai para o aeroporto, vai para o lugar, você está cheio de alegria, você sai correndo para a praia, você tira fotos. Primeiro dia de férias. Você feliz, com uma família saudável. Por que grande parte do cristianismo das pessoas parece um cristianismo água viva? Porque parece um dia cinza e frio. Uma das razões que nós não estamos queimando em amor incandescente para Deus é porque nós saltamos de Efésios 2:10 para Efésios 2:13. O 2:10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou que andássemos nelas. Isso é maravilhoso. Aí nós pulamos para o 13, que diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que estavam longe, já pelo sangue chegaste perto.
Mas entre esses dois, Paulo diz: lembrai-vos que no outro tempo vocês eram gentios na carne, que vocês estavam sem Cristo, vocês eram separados da comunidade de Israel, vocês eram estranhos à promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Lembrem-se disso, enche o coração de vocês dessa lembrança. Ou seja, um elemento da vida que não expressa a alegria indizível e cheia de glória é recuperado à medida que nós temos aprofundado em nosso coração na devoção dessa ordem de Deus para nós. Lembrem-se que vocês estavam sem esperança. Lembrem-se que vocês estavam sem Deus no mundo. Lembrem que vocês eram estranhos para Deus. Esse é o primeiro antídoto contra o cristianismo água viva da nossa geração, sabe? Lembre-se. Então vamos pensar, o que nós devemos lembrar? O que Paulo está dizendo? Como nós devemos lembrar disso? Quais são as objeções que alguém pode levantar a essa lembrança? E por que isso é benéfico? Por que isso é tão importante? Então, o que nós devemos lembrar? O que Paulo está dizendo quando ele fala para nós lembrarmos? Ele diz: lembre-se que antes de Cristo trazer vocês para perto de Deus, vocês estavam separados de Cristo. Em segundo lugar, vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês eram estranhos à aliança da promessa, vocês não tinham esperança e vocês estavam sem Deus nesse mundo. Então a primeira coisa que nós podemos notar aqui é a verdade que a salvação vem dos judeus, como Jesus diz em João 4:22. Para o não judeu, como eu e você, um gentio, ter esperança, ele diz: vocês estavam separados da comunidade de Israel. Eu devo agora ser, então, como ele diz em Efésios 12:19, um concidadão de Israel e co-herdeiro nas promessas de Israel, como está em Efésios 3:6. Ou seja, não há salvação fora do verdadeiro Israel. Quando a história da redenção chegou na encarnação, ele não dividiu a história numa redenção para Israel e uma redenção para os gentios, não é? Em vez disso, ele abriu e ampliou isso de forma a abranger os crentes gentios no povo de Deus, com o verdadeiro Israel de Deus vivendo na promessa que ele tinha feito a Abraão. Então, de acordo com o que o apóstolo Paulo ensina em Efésios 3, 4 e 6, que o mistério que estava oculto, que não foi totalmente revelado no Antigo Testamento, mas que agora é anunciado como uma boa notícia para nós, é essa, no versículo 6: os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Como Paulo diz em outro lugar, em Gálatas 3:29, se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então, pela fé, os gentios se juntaram, como Paulo diz em Filipenses 3:3, a verdadeira circuncisão, não feita por mão de homens. E pela fé, eles se tornaram, como diz Gálatas 3:9, filhos de Abraão. E eles são verdadeiros judeus, como diz Romanos 12:29. Pela fé no Evangelho, pelo aquilo que Deus fez. Este era um mistério que não estava completamente revelado. Então, nós que somos rebentos da oliveira selvagem, não é? Pela fé somos enxertados para compartilhar a riqueza que flui da raiz da oliveira, como está em Romanos 11:17. Portanto, nós nunca devemos nos vangloriar como se houvesse um programa gentio de salvação que substituiu o judeu. Não. Nós somos simplesmente, graciosamente, livremente concedido um papel na promessa que Deus fez há séculos atrás, milênios atrás, a Abraão um dia. Por sua graça, existe um só povo de Deus, os vasos de misericórdia. Esse é o verdadeiro Israel, a quem Deus chamou, diz o apóstolo Paulo em Romanos 24. Deus chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, nós. Então Paulo está dizendo para aquelas pessoas, aqueles gentios que formavam a igreja dos Efésios: vocês estavam sem Deus no mundo, e vocês não vão viver o cristianismo água viva se vocês lembrarem-se disso todos os dias. Vocês têm que lembrar isso, vocês têm que voltar a vocês.
O que significa isso? Vocês estavam sem Deus no mundo, não é? Essa frase é uma afirmação de que nós éramos estranhos à promessa, ao pacto da promessa. Sem Deus, então, não é simplesmente que você não conhecia as coisas a respeito de Deus, mas que você não estava dentro e você não era encontrado na promessa que Deus fez em Gênesis 17:7. Abraão, ele diz assim: e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em todas as gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Ou então, como está em Jeremias 31:33, mas essa é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, se nós conhecemos o pacto que Deus fez com Abraão, o pacto diz: eu serei o seu Deus, eu serei o Deus da sua descendência. O que ele quer dizer por isso? Ele está falando sobre a aliança. Ele está dizendo: eu não vou ser contra você, eu não vou ser contra a sua descendência. Ou seja, quer dizer que Abraão e as pessoas do pacto da graça são beneficiados de tudo que um Deus infinitamente poderoso, amoroso, pode dar e pode fazer, desde a justificação, ou seja, o perdão e o cancelamento da culpa, a proclamação da justiça em Cristo, e tudo que Deus opera no coração do homem, até a glória, até os homens para sempre brilharem a perfeita glória de Deus na eternidade. Então Paulo diz: lembre-se que vocês estavam sem Deus no mundo, não que vocês não conheciam Deus, mas Deus era contra vocês, Deus não era por vocês, vocês estavam fora disso. E da mesma maneira que Deus é por aqueles que estão nessa aliança, Deus é contra aqueles que não estão nela. Da mesma maneira que Deus opera todas as coisas para o bem daqueles que estão nessa aliança, tudo o que acontece vai por fim cooperar para a tragédia final daquele que não está nela. Da mesma maneira que Deus fez uma aliança perpétua e derramou o seu amor, a sua ira está sobre aqueles que não estão nela. Você deve diariamente lembrar disso. Então lembre-se que vocês estavam sem Deus no mundo, vocês não tinham Deus a favor de vocês, mas contra vocês. Deus não era o justificador de vocês, era o juiz que condenava vocês. Ele não era aquele que dava vida eterna a vocês, era aquele que condenou vocês eternamente. Vocês não estavam debaixo da misericórdia, mas da ira de Deus. Vocês tinham que lembrar isso todos os dias, e vocês não estão lembrando. E essa é a causa de o Evangelho não incendiar vocês com alegria indizível e cheia de glória. A primeira coisa é que vocês não estão olhando para trás como Deus quer. Deus Todo-Poderoso seria contra vocês da maneira que Ele é a favor de vocês. E se vocês todos os dias de manhã acordassem e pensassem o que é um Deus Todo-Poderoso contra vocês eternamente, sua mão de poder infinito contra você, e você se lembrar que agora essa mão de poder infinito é por você, você estaria sendo incendiado para a glória desse Deus. Você nunca ia precisar de um incentivo de outras pessoas para viver para a glória de Deus. Você, jovem, não ia precisar de um programa jovem para te incendiar. Você, adulto, não ia precisar que alguém apelasse, falar de dinheiro e de terapia para que você se encandecesse para viver para a glória de Deus. Você se lembrasse disso, Paulo diz, você seria, nós podíamos lembrar do que lemos, como John Owen no último dia da sua vida, com febre intermitente, dizendo: Ele é toda a minha consolação, nele eu tenho todo o meu prazer. Então, além de que nós estávamos, Paulo diz, lembre-se que vocês estão em Cristo. Vocês estavam fora, vocês não estavam em Cristo. Então, fora de Cristo, o homem está acumulando ira para o dia da ira, como diz Romanos 2, 4 e 5, Efésios 2, 3.
Vocês estavam além da misericórdia gratuita e merecida de Deus em Cristo. Então vocês estavam debaixo da punição eterna. Então, como Paulo diz numa única frase, quando ele fala sobre essa coisa, vocês estavam sem esperança no mundo. Porque quando Deus está contra o homem, não há nenhuma esperança para ele. Porque quem pode livrar alguém das mãos de Deus? Quando Jesus no mundo, falando sobre a mesma coisa, ele disse assim: temam aquele que depois de tirar a vida, joga no inferno. Esse eu digo para vocês, vocês devem temer. Quem pode livrar vocês disso? Paulo diz, era assim que vocês estavam. Deus era contra vocês, Deus era o juiz de vocês. Ele não era o marido amável, ele era o juiz todo-poderoso. Portanto, a resposta, a primeira coisa, o que nós devíamos lembrar, é lembrar todos os dias da nossa condição totalmente desesperadora, além da misericórdia de Deus, na morte derramada em nós, na morte e ressurreição de Cristo. É isso que nós devemos lembrar. Paulo diz, vocês deviam lembrar isso todos os dias. Se vocês lembrassem, vocês iam estar prosseguindo para o alvo como eu. Vocês iam estar motivados, cheios de alegria, uma alegria enorme, indizível, cheia de glória, e inundar vocês quando vocês pensassem que isso estava contra vocês, e agora esse mesmo poder infinito está a favor de vocês. Da mesma maneira que ninguém podia impedir a mão do juízo de Deus, ninguém pode impedir que ele leve vocês até a glória agora. É como diz Judas, em Judas 24, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar imaculados diante de Deus. Paulo está dizendo, esse Deus agora é a favor de vocês. Lembrem-se disso todos os dias. Se vocês lembrarem disso todos os dias, o coração de vocês vai ser um avivamento. Agora, como lembrar? O tempo passa rápido. Como lembrar? Essa é a coisa. Porque não basta. Paulo não está falando sobre simplesmente lembrar, eu estava debaixo, isso é verdade. Todas essas coisas são verdades. Não é isso? Não é? Paulo não está falando simplesmente para você lembrar disso e pensar, tudo isso é verdade, porque isso não vai resolver nada. Não é? Ou seja, ele não está falando simplesmente traga à mente de vocês essas verdades. Não, ele está dizendo, deixe essa realidade da ira infinita de Deus sobre você apoderar do seu coração. Deixe a memória caminhar por essa realidade. Sinta isso caminhando até que você sinta de novo o que é ser o alvo da ira de Deus contra você. Ou seja, não é uma lembrança simplesmente intelectual, porque muitos cristãos podem falar a respeito disso, mas quando ele está falando a respeito disso, é óbvio que ele não está sentindo isso. O que é a ira de Deus? As pessoas no inferno estão sentindo isso. Os demônios creem e estremecem. Eles não lembram só intelectualmente da ira de Deus. Eles não falam da ira de Deus assim, Deus está irado. Não. Eles estremecem. É sobre isso que Paulo está falando. Lembre-se de tal maneira que isso mova vocês como uma realidade, de maneira real. Ou seja, você não pode ser como aquela pessoa que faz um truque e que parece que o que você está fazendo é muito perigoso. Você, sei lá, é um ilusionista, e você é colocado numa situação que parece ser muito perigosa, numa caixa dentro da água, amarrado, e as pessoas estão ali tensas, e o cara foge da caixa. E quando as pessoas falam com ele, e aí, você estava desesperado na caixa? Ele vai dizer, não, isso é um truque, eu não estava desesperado, não é? Eu não ia morrer. Isso tudo aqui a gente sabe, eu não estava. Ou então, como o cara fica lá e o outro joga as facas, você estava ali morrendo, quase você morreu. Não, aquilo ali já sabemos como fazer, não estava com nenhum risco, não era real. Ou seja, aquilo era uma ameaça falsa, aquilo não era real, não tocava em mim. Mas quando um bandido tem uma faca em nosso pescoço, é real. É como se você estiver brincando de avião cair. Isso não é real. Mas quando você está lá no avião mesmo, e eles dizem, olha, faz a posição aí, bota a cabeça entre as pernas, porque nós não sabemos se isso vai cair. Isso é real. Paulo está dizendo, vocês não podem lembrar disso como uma ameaça falsa, falar da ira de Deus como se fosse um espirro. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Vocês precisam lembrar de que vocês estavam debaixo disso de verdade. Você tem que sentir o poder da ameaça.
de ter ele contra vocês, porque é assim que são muitos cristãos. Eles lembram de tudo que Cristo livrou eles, mas eles lembram daquela ameaça como uma ameaça falsa. Ele não sente o horror de estar debaixo da ira de Deus. Então, quando ele fala que foi livre dessa ira, ele não sente nada, não é real. Ele sente mais medo de pegar dengue do que da ira de Deus, sabe? Ele sente mais medo quando vai fazer um exame e não sai o resultado ainda do que da ira de Deus, porque para ele aquilo é real. A ira de Deus é só uma coisa. Paulo diz: não, você tem que lembrar disso como uma realidade, e a pior de todas as realidades, que faz os demônios tremerem. Isso precisa ser real para você precisa lembrar disso dessa forma. Você imaginar o horror da realidade daquilo que vocês foram salvos. Então ele diz: lembre-se que vocês estavam sem esperança. Não era esperança de arrumar emprego, não é que você estava sem esperança de viver mais alguns anos. Vocês estavam sem esperança porque vocês estavam debaixo dessa ira de Deus. Deus era contra vocês. Vocês não faziam parte da aliança que ele fez com Abraão. Lembre-se disso. Nunca trate a ameaça da ira de Deus como uma ameaça falsa, que você fala sobre ela, mas não sente. Comece a sentir, até que essa ameaça agarre você. Esse é o primeiro passo fora do cristianismo não incendiado. Nós podemos pensar de maneiras práticas algumas de que maneira isso se torna real em nossas vidas. Isso que é uma ordem de Paulo para a igreja. Primeiro, nós devemos sempre, a cada dia, orar a Deus para fazer nosso coração sensível, para que a verdade nos mova, para que quando a gente leia a verdade sobre a ira de Deus, por exemplo, ela toque nossos corações, ela não seja só uma informação que não faz nada conosco e simplesmente uma ameaça falsa. Depois disso, nós temos que refletir sobre a realidade do que é estar sem a culpa que foi derramada sobre Cristo. Como a nossa existência era sem sentido, como a justiça onipotente de Deus estava contra nós, como o castigo de Deus era o único caminho à nossa frente, de tal maneira que Paulo descreve isso como sem esperança. Então coloque as escrituras diante de vocês que falem a respeito dessas coisas, não pulem isso a cada dia, meditem sobre isso e deixem isso dominar o coração de vocês. É o que Paulo diz, lembrem. Então se mova através de todas as misérias do mundo, pense nelas. Veja o sofrimento físico, a doença, a mutilação, o sofrimento emocional, a depressão, a perturbação, a anormalidade. Isso são apenas ecos da ira de Deus. Ela é real. Lembre-se quando você imagina que a cada dia como esse, milhares de pessoas foram enterradas. A ira de Deus contra o pecado não é uma brincadeira. O salário do pecado é a morte. A cada morte nesse mundo, Deus está dizendo para nós: não é uma ameaça falsa. Eu sou fiel às minhas promessas e fiel nas minhas ameaças. O mundo à nossa volta é uma declaração diária da misericórdia de Deus e da ira de Deus. Em quarto lugar, sabe, use o dom que Deus te deu, que é o dom da imaginação, não é? Imagine a realidade de você estar quase tragado pelo desespero e ter sido salvo, para que você jamais, no seu coração, essa seja uma ameaça falsa. Imagine você se afogando, e quando você sentiu uma mão lá que te tirou, você achava que já ia morrer mesmo, sabe? Imagine você perdido quando é criança num shopping, aquela multidão de gente, você desesperado. Isso é real. E aí imagine quando você viu a face da sua mãe de novo, o alívio, a sensação: caramba, eu não estou perdido mais, mamãe me achou, não é?
Isso é real. Então Deus nos deu a oração para fazer nosso coração sensível, para nós não termos essas coisas como falsas ameaças. Nos deu as Escrituras, nos deu a ilustração da vida à nossa volta e da sua miséria, e nos deu a imaginação. Agora, qual é a objeção que vocês podem pensar a respeito disso? Pastor, se eu lembrar dessas coisas, mas o apóstolo Paulo não disse, por exemplo, que nós devemos esquecer o que ficou para trás, né? Deixando. Como pode ele dar uma ordem de que nós temos que lembrar do nosso desespero? E como isso pode combinar com o que Paulo diz em Filipenses 3, 13 e 14, quando ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que tenham alcançado, mas uma coisa faço, que é que me esquecendo das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então agora Paulo está dizendo aqui: eu esqueço o que ficou para trás. Mas estou dizendo que aqui em Efésios está dizendo: lembrem-se até isso dominar vocês. É para me esquecer ou é para me lembrar? O contexto e o que Paulo está dizendo é diferente. É diferente e é complementar, não é? O que ele fala para nós esquecermos em Filipenses 3:13 e o que ele diz que nós temos que lembrar em Efésios 2:12 são coisas diferentes. Você tem que esquecer de uma coisa e você tem que lembrar de outra. Então em Filipenses 3, Paulo acabou de falar a respeito de uma vida completamente avivada, e de tudo que ele perdeu, que aquilo não se comparava a nada com a sublimidade do conhecimento de Cristo. Paulo diz: eu perdi tudo, mas eu considero tudo isso esterco. O coração dele está incendiado. Ele diz: olha, o meu grande objetivo é compartilhar dos sofrimentos de Cristo. Eu quero me conformar com ele na sua morte. Eu quero alcançar a ressurreição dos mortos. Ele está dizendo: para mim morrer é melhor estar com Cristo. Meu desejo é partir. Ele está falando essas coisas grandiosas de uma vida completamente avivada pela verdade e pela beleza de Cristo. Então ele adverte a igreja, porque a igreja podia pensar nessa declaração tão profunda de uma vida incendiada para Deus, que isso era perfeição. Então Paulo diz: não, agora eu vou fazer aqui, abre aspas aí, para um pouquinho. Não, isso não é a perfeição. Eu não considero que alcancei nada. Não pense que essa vida que eu estou vivendo é o máximo. Eu me esqueço de tudo isso e eu prossigo, porque eu sei que Cristo tem muito mais riquezas infinitas para mim, à minha frente. Portanto, eu não estou interessado em manter registros das minhas realizações espirituais. Eu quero me esquecer delas. Eu quero acordar de manhã e não pensar que eu já as realizações espirituais na vida são tão grandes que eu posso diminuir o passo. Eu quero esquecer. A cada manhã eu apago o registro das minhas realizações espirituais. Apago, eu não quero lembrar. Eu não me importo, eu não lembro quão longe eu já cheguei em Cristo, porque isso me faria pensar que eu posso não avançar com a mesma força. Eu quero prosseguir para algo, porque eu sei tudo que Cristo é, e eu não quero que nada me retenha. Então eu não quero ficar pensando no que eu já sei a respeito de Cristo, mas eu quero olhar para tudo que Cristo quer revelar para mim do que Ele é hoje. E se eu manter os registros de ontem, eu não vou prosseguir para esse oceano infinito de conhecimento e prazer que Cristo é. Então eu esqueço. Então lembre-se que em Filipenses 3, a lembrança seria uma ameaça à humildade e uma base para o orgulho. Paulo diz: eu me esqueço de tudo que podia ser uma ameaça para a minha humildade e ser uma base para o meu orgulho, e uma base para mim, em vez de estar mais incendiado, ficar menos incendiado. Então eu me esqueço dessas coisas, de todas as realizações espirituais eu não mantenho. Agora, o que ele está dizendo que nós devemos lembrar em Efésios era algo que ameaça o orgulho e não a humildade. Você vê, o que Paulo estava esquecendo em Filipenses é algo que ameaçava a humildade.
Agora ele diz: não, nós temos que lembrar de algo que vai ameaçar o nosso orgulho, e vai ser uma bênção para a humildade. Portanto, lembrar isso vai ser benéfico. Lembrar que eu estava sem Cristo no mundo, que eu estava debaixo da ira de Deus, sentir isso me impulsiona para frente. Manter os registros, as realizações espirituais, segura e me freia. Isso eu esqueço dessas coisas, mas isso nós temos que lembrar todos os dias, todo o tempo. Você vê, são coisas opostas. Então, a ordem de lembrar de Paulo em Efésios 2:12 é benéfica. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo eram gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Lembrem disso todos os dias. Deus era contra vocês, a ira de Deus estava contra vocês, Ele era contra vocês, e a mão infinita de poder de Deus, que não pode ser parada por nada, era contra vocês. Deus era o juiz de vocês e não o justificador. Deus era quem condenava vocês e não quem derramava a sua misericórdia infinita. Ele não era aquele que agora diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois Ele justifica. Quando Deus justifica, ninguém pode intentar acusação contra vocês. Agora, quando Ele condena vocês, ninguém pode salvar vocês. E esse Deus era contra vocês. Então, Ele chama: lembrem isso. Da mesma maneira que Ele diz em Filipenses: esqueçam as realizações espirituais da vida de vocês. Como eu faço? Eu a cada dia esqueci tudo. Começo todo dia no impulso para me deleitar e conhecer mais de Cristo. Para isso eu esqueço o que já ficou para trás. Agora, para que isso aconteça, você tem que lembrar que esse Deus era contra você. Então você vê que o esquecer em Filipenses e o lembrar em Efésios são complementares. Você deve esquecer algumas coisas, deve lembrar de outras coisas, e essas duas coisas é que faz você ser alguém avivado para Deus. E eu quero mencionar 3 benefícios disso nos últimos minutos que nós temos. O primeiro dele é listado em Ezequiel 16. Lembrar da nossa desesperança não é depressivo, não é? Ela nos protege de nos gloriarmos na novidade de vida que nós temos como redimidos, e nos livra, como livrou Paulo em Filipenses 3, de nos gloriarmos na pequena beleza que a mão infinita de Deus já operou em nós. Então, em Ezequiel 16, Deus mostra imagens de Israel como um bebê jogado fora para morrer, o que era comum no mundo pagão. Se nascesse por exemplo, tem uma carta que os arqueólogos acharam agora há pouco tempo, dos dias de Jesus, que é um comerciante romano que saiu e sua esposa está grávida, e a carta é cheia de amor para a esposa. Diz assim a carta: olha, eu sei que nosso filho vai nascer antes de eu voltar da viagem. Eu estou torcendo, meu amor, para que tudo dê certo e nasça um filho maravilhoso. Eu espero que você esteja bem cuidada e que essa hora, apesar de eu não poder estar contigo aí, tudo corra bem. Agora, se nascer uma menina, jogue fora. Você fica chocado, mas no mundo pagão, antes do cristianismo, a ideia era essa. Ele fala isso cheio de amor para a esposa, falando sobre o nascimento de um filho, e a carta acaba assim. É chocante. Aquilo era comum, e Deus está usando essa imagem comum no mundo pagão para falar o que Israel era, o que nós éramos: um bebê jogado fora com um cordão umbilical em seu sangue, porque não foi desejado pelos seus pais. Então Deus diz assim no versículo 6: e passando eu junto de ti, vi você revolvendo-te no teu sangue, e disse-te: ainda que esteja no teu sangue, vive. Sim, disse-te: ainda que esteja no teu sangue, vive. Ou seja, Deus está dizendo: eu encontrei Israel assim, como um bebê que os pais jogaram fora, por algum motivo, era menina, igual nessa carta, não queremos, jogaram fora no deserto, lá o bebezinho, com cordão umbilical ainda, desprezado, não foi amado, foi jogado à morte. É isso que vocês eram, Deus está dizendo.
Mas eu, quando olhei para você, desprezado e sem poder fazer nada para se salvar, não é que você deu o primeiro passo, você estava lá no seu sangue. Eu olhei para você e disse: vive. E eu te fiz multiplicar como um renovo do campo, e você cresceu, e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. E avultaram os seus seios, e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e eu estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo, e te vesti com roupas bordadas, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri com seda, e te enfeitei com adornos. Fiz de você, sabe, a minha rainha, a minha princesa, botei você vestes maravilhosas, e te pus braceletes nas mãos, e um colar ao redor do teu pescoço, e te pus um pendente na testa, e brincos nas tuas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda e de bordados, nos tristes de flor de farinha, e mel e azeite, e foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares à realeza. Deus está dizendo: é isso que eu fiz com Israel. Eu peguei vocês como um bebê jogado fora em seu sangue, desprezado, e fiz de vocês reis e sacerdotes. Cobri vocês da minha glória, da minha graça. Fiz vocês membros do meu corpo. Vocês que estavam desprezados e mereciam um completo desprezo, estavam jogados à morte. Então ele diz assim: em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, vocês não lembraram dos dias da tua mocidade, quando você estava nua e descoberta e revolvida em teu sangue. É exatamente o que Paulo está dizendo. Deus está dizendo: vocês não estão caindo de amores por mim, porque agora vocês não lembram mais como e da onde eu tirei vocês. Vocês esqueceram. Paulo está dizendo: é isso que faz alguém não ter um coração. Essa figura, aquela pessoa começou a achar que tudo que ela tinha, ela merecia aquilo, ela não sentia, ela não lembrava a tragédia da qual a graça livrou ela. Se eles tivessem lembrado, eles não iam confiar na beleza, que a beleza que eles tinham agora foi a beleza que Deus deu a eles. Deus diz: vocês esqueceram, vocês não lembraram a cada dia. Se a cada dia, apesar de tudo que vocês receberam pela minha graça, vocês lembrassem, vocês nunca tinham chegado a esse ponto. A beleza do redimido sempre é um perigo de se tornar autojustiça e orgulho, quando nós esquecemos. Mas se nós lembrarmos, vocês estavam sem Deus no mundo, Paulo diz, vocês sempre vão estar queimando para a glória de Deus, impulsionados. O segundo benefício disso é lembrarmos, é que isso faz nós valorizarmos o perdão. Cada dia você vai viver uma vida incendiada por Deus, porque o perdão para você não vai ser algo pequeno como tem sido. Você realmente vai dizer: a melhor coisa do mundo é ser salvo. Essa é a melhor coisa do mundo. O mundo vai ver em nossas faces uma alegria indizível e cheia de glória. Deus não é o meu analista, que eu simplesmente procuro quando estou achando que estou com alguns problemas, quero uns conselhos. Deus é minha alegria indizível e cheia de glória. Se eu vivo, eu sou morro. Se eu tenho tudo, eu só não tenho nada. Porque você se lembra o que aconteceu no passado. Por exemplo, em Lucas 7,36 fala que uma mulher, uma prostituta, encontrou perdão inesperado e limpeza perfeita na graça de Deus. E Jesus tinha sido chamado para estar na casa de um fariseu, e a Bíblia diz: chorando, ela começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Essa mulher é avivada. Ela não diz: eu fui perdoada, vamos fazer um culto, vamos cantar uns hinos. Essa é a verdade. Não. Ela chorando começou a molhar e regar os pés de Jesus com lágrimas.
e enxugar com seus cabelos, e beijar os seus pés, e ungiu ele com perfume. Então o fariseu pensou: que isso? Que exagero é esse? O que essa mulher está fazendo? Não pode. E Jesus virou para aquele fariseu e contou uma parábola. Ele disse assim: olha, um certo credor tinha 12 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Quando eles não podiam pagar, ele perdoou a ambos. Agora, qual deles vai amar mais? E Simão respondeu corretamente: olha, aquele que ele mais perdoou. Aquele que estava completamente endividado e sabia que ia morrer com aquela dívida porque não tinha como pagar. Esse vai amar mais. E Jesus disse: é por isso que essa prostituta está lavando meus pés com lágrimas. Sabe, Simão? Porque quem muito é perdoado, muito ama. Ela lembra de onde ela foi tirada. Ela lembra todo dia. O coração dela está incendiado de amor por mim. Agora a questão não era que Simão não tinha pecados. Nós sabemos que Jesus chamava aqueles fariseus de hipócritas e filhos do inferno. O problema é que ele não estava consciente da gravidade do seu pecado, da ira de Deus. Então, quem pouco é perdoado, porque não está consciente da grandiosidade do perdão, que livra da grandiosidade da ira, pouco ama. Ele não está incendiado. Ele precisa que as outras pessoas ficam inventando coisas para ver se ele dá uma animadinha para viver para Deus. Aí ele acha que a função da igreja é ir à casa dele, visitar ele, é ligar para ele, é fazer uma programação que ele gosta, porque se essas coisas não forem feitas, ele sequer consegue entender alguém que está aos pés de Jesus, molhando com lágrimas os seus pés e beijando os seus pés. Ele vai dizer para esse cara: exagerado. Ele sente. Paulo diz: lembrar do passado. Essa mulher lembrava. Então quando ela lembrava, o coração dela se derramava. Ela não se importava com o mundo, com o que as pessoas pensavam. Nós gostaríamos, sabe, de ver a igreja, cada um de nós. Você vê, essas verdades, é por isso que não existe uma verdade para o jovem, para o velho, para o adulto. Essa verdade que Paulo manda lembrar é verdade para o jovem, é verdade para Timóteo jovem e para Paulo velho. Incendeu o coração dos dois. A verdade de se lembrar, olhar para trás e ver a mão, a ira de Deus que estava contra nós, não faz nenhuma diferença em nenhuma idade. Então os mártires eram compostos da maioria das vezes de jovens, de adolescentes, o que fazia eles alegremente enfrentar a morte. Não tinha nada a ver com algo que foi direcionado ao homem, mulheres, adolescentes, jovens. Era esta lembrança cativando totalmente o coração. E isso fazia toda a diferença. Esses dias eu estava lendo a história de uma mártir que estava grávida. E poucos dias antes dela morrer, ela entrou em trabalho de parto na cadeia, poucos dias antes de ser queimada na fogueira. E ela gritou muito, sentiu muitas dores, foi um parto muito difícil. E o carcereiro, carrasco, começou a debochar dela. Olha, se você grita assim, se você está assim desse jeito para ter um filho, como é que você vai enfrentar a fogueira daqui a 2 dias? E ela respondeu assim: hoje eu estou sofrendo por causa de um homem, mas na fogueira você vai ver alguém sofrendo por causa do seu Salvador. E isso é completamente diferente. É isso que o mundo precisa ver. Os mártires estavam incendiados, e o mundo dizia para os mártires: vocês não vão mais falar, nós proibimos vocês de falar, nós vamos matar vocês. E qual era a resposta dos mártires para o mundo? Eles diziam para o mundo: vocês não vão deixar nós falarmos, mas quando vocês estiverem nos matando amanhã, vocês vão ver que Jesus é melhor do que a vida. Nossas vidas amanhã martirizadas vão ser uma proclamação do valor de Cristo para nós. Isso é avivamento, é a vida completamente centrada na glória de Deus. E Paulo diz, amanhã eu falei que é o ponto nevrálgico, é o presente, mas Paulo diz que
o aspecto fundamental disso é lembrar, é olhar para o passado, é olhar para isso, sabe? Porque senão as verdades do Evangelho, mesmo também quando você falar a verdade e tiver cercado numa igreja, nós, pelas verdades e não por enganos e heresias, tudo isso vão ser coisas que não vão queimar e incendiar nossos corações. Se nós estivéssemos olhando para trás, como Paulo ordenou à igreja, cantar a Deus e adorar a Deus seria a expressão de uma alegria indizível e cheia de glória, não simplesmente uma coisa boa. E nós, independente de onde estivermos na fase da nossa vida, nós vamos expressar sempre que aqueles que são pouco perdoados, pouco amam, mas aqueles que lembram que são muito perdoados estão incendiados assim de amor para Deus. Talvez nós, apesar de termos a graça de estarmos livres das grandes heresias dos nossos dias, ainda sejamos um cristão água viva, como disse J.C. Ryle. Como Paulo fala sobre o caminho que aquelas pessoas iriam à medida que elas não lembrassem, e como Deus depois diz: vocês, eu tenho algo contra vocês, a verdade não vai bastar, ser fiel a mim não basta, vocês não estão queimando em alegria indizível e cheia de glória. Não basta uma esposa ser fiel, não basta o marido ser fiel. Deus está dizendo, sabe, isso não basta. Então Israel esqueceu. Paulo está dizendo, não esqueça, isso é radical. O primeiro passo para vencer a mornidão de um cristianismo sem tutano e água viva é lembrar, é ter essa memória que domina o coração, faz nós sentirmos: vocês estavam sem esperança e sem Deus no mundo, Deus era contra vocês. Então no momento que vocês pensam nisso e depois vocês lembram de que Deus é por vocês, vocês estarão com aquela mulher, e vocês sempre estarão queimando diante do mundo, manifestando o brilho infinito da glória de Deus, toda satisfatória na vida de vocês. Então o primeiro passo para uma vida avivada é lembrar. É o passado, depois o presente, depois o futuro. Pastor, amém. Pai, eu vou a ti, onde mais irei? Tu disseste, eu sei, dor aqui tem, mas tu és paz em mim, és paz sem fim, em ti eu vou vencer o mundo, ó Senhor.